Este vídeo é a revisão do conteúdo de filosofia do segundo bimestre para os segundos anos da Escola Beni Carvalho. Então, os 5 pontos que a gente precisa focar para a avaliação bimestral, eu vou falá-los em seguida. Nós estamos lidando com o capítulo 9 do livro, que se chama Revolução Científica. O primeiro ponto que a gente precisa relembrar e fixar é a questão da crítica que Galileu e Copérnico eles fazem à física de Aristóteles e à física de Ptolomeu, ou seja, a física antiga. Como físicos modernos, filósofos também, de certa forma, pensadores, fizeram a crítica à física dos antigos, né? Então, os modernos, eles superam os antigos, se entendem como diferente dos antigos, se entendem como corrigindo falhas dos antigos, né? Os antigos, na visão dos modernos, estavam muito subservientes à experiência particular, pessoal, que eles viam do mundo, enquanto que os modernos já estavam dizendo que, bom, nós precisamos medir o mundo, né, e constituir um raciocínio matemático sobre o mundo, né? Diferente do raciocínio dos 4 elementos, água, fogo, ar, terra, como era a física dos antigos, né? Então, a questão essencial, só que a questão essencial que desencadeia esse conflito entre os modernos e os antigos é a questão do centro da Terra, né? É a questão de se a Terra está no centro do universo, como pensavam os antigos, ou como propunham os modernos, de que a Terra está em movimento e, portanto, gira ao redor do Sol. Então, essa discussão, né? Por quê? Porque quando você supõe que é a Terra que gira em torno do Sol, você conseguia resolver uma série de questões que ficavam em abertas, uma série de cálculos que ficavam inconclusos pela física dos antigos. Então, começou-se a especulação de que, bom, se esse universo é matemático, então a própria matemática está induzindo, né, está mostrando que, na verdade, é muito mais provável que a Terra que se mova ao redor do Sol. Por quê? Porque essa hipótese consegue clarear e fechar lacunas que não se fechavam, né? Então preste atenção como começa a ideia da matemática como matriz, como linguagem da realidade, né? Preste atenção nisso. Então essa questão do centro da Terra, essa questão de se a Terra é o centro ou não, foi o elemento que desencadeia, que foi o pivô dessa passagem da física antiga para a física moderna, tá? O segundo ponto é essa questão de que nós hoje sabemos pela ciência que é a Terra que gira em torno do Sol. Né? O Sol é o centro do sistema solar. Então isso se chama heliocentrismo, tá? Só que a física antiga, ela acreditava que a Terra que estava no centro do universo. Então essa teoria era chamada de geocentrismo. Geo quer dizer terra, centrismo quer dizer centro. A Terra como centro do universo. Então é importante deixar entendido que a física antiga é essencialmente geocêntrica, enquanto a física moderna é heliocêntrica. O Sol estando no centro, né, do sistema solar e a Terra girando em torno dele. E é importante vocês perceberem que mesmo que a gente saiba disso pela ciência hoje em dia, a nossa experiência quando nós olhamos é que o Sol, as estrelas, as nuvens, como que girassem ao nosso redor. Até hoje nós enxergamos assim. Apesar de nós sabermos com a nossa mente, né, que a ciência, através de cálculos e de experimentos, depois do aparecimento do telescópio, diz agora que é o contrário, ou seja, diz algo que não é o que minha visão, olha, não é o que eu vejo que é o real, mas é algo além do que eu vejo, que eu não consigo experimentar, mas que a matemática, né, e a física conseguem apontar com bastante segurança. Então prestem bem atenção, né, do que é próprio da ciência moderna. Ela muitas vezes frustra, ela muitas vezes é contraintuitiva, ela muitas vezes diz coisas que não é a realidade imediata que nós experimentamos, né? Interessante isso. Bom, a terceira coisa é Francis Bacon, os 4 ídolos, né? O ídolo do teatro, o ídolo do foro, o ídolo da linguagem, enfim, são vários ídolos, né? E o que são esses ídolos? São falsas noções que a gente tem, porque a gente fica se baseando ou na autoridade, porque foi o fulano e tal que falou, então tá certo. Não, muitas vezes ele pode estar errado. Não é a autoridade que funda a verdade de uma coisa. É a sua coerência com a realidade, né? Então tem um ídolo que
Um ídolo como um conceito, né, que especifica esse tipo de engano, né, de indução da nossa mente. Tem vários ídolos, né? Então são 4 ídolos e na avaliação bimestral nós professores resolvemos tentar trazer um ídolo, né, que não está entre os 4 do Francis Bacon, né, e que você precisa prestar bem atenção para ver se você percebeu os 4 ídolos do Francis Bacon, né? Não que não possam haver outras ideias, outros ídolos, outros filósofos não pudessem criar, né, expandir essa ideia de ídolos, né? Mas é importante ter essa percepção, vamos dizer assim, desse quaternário de ídolos, que são falsas noções, não são ídolos no sentido de um cantor que é meu ídolo, não, tá, gente? Apesar dessa analogia ter também o seu valor didático, porque é como se fosse uma relação emocional com aquilo, com a autoridade, né? Mas eidolon no sentido de falsa imagem, né? E o quarto ponto que a gente vai trabalhar na avaliação bimestral é essa questão do Descartes do penso, logo existo, né? A gente viu isso em sala de aula, penso, logo existo. Então, e aí a gente percebe que esse raciocínio do Descartes é um raciocínio matemático, né? Ele era um matemático, e aí a gente precisa deixar agora claro, né? É preciso que vocês entendam aonde leva esse raciocínio. E aí o resumo que a gente faz de modo mais geral é o seguinte: como é que nós sabemos, né, que nós existimos? Como é que nós temos tanta certeza que nós existimos? E aí o Descartes entra na chave, descobre a chave, que é o pensamento. É o fato de nós próprios pensarmos que faz com que nós saibamos da nossa própria existência. Ou seja, nós não nos saberíamos como pessoas que existem se nós antes não fôssemos seres que pensassem. Você consegue entender? Então, a existência é revelada ao homem a partir do pensamento. Entende? Ou seja, o fato de eu pensar revela a minha existência como um fato da qual não posso duvidar, porque se eu duvido da minha existência, eu duvido do que eu penso. Se eu duvido do que eu penso, eu já estou pensando para duvidar que eu penso. Né? Ou seja, se eu preciso pensar para duvidar que eu penso, ó a secularidade. Né? Eu não consigo duvidar que eu próprio penso, porque para duvidar que eu próprio penso, eu preciso pensar. Né? E ao pensar, eu já provo de antemão aquilo que eu estou questionando. Então, não tem como duvidar do fato próprio do pensamento. Né? E o quinto ponto que a gente escolheu trabalhar na avaliação bimestral é a questão do racionalismo e do empirismo. Né? O racionalismo acredita que a fonte do conhecimento é a razão, que esse mundo é racional e que a razão vai nos revelar esse mecanismo que é próprio do mundo. Né? Ou seja, a gente não pode se basear só na experiência, a experiência pode nos enganar. Quem confirma, né, que esse mundo é racional e, portanto, a possibilidade da própria ciência é a razão. Então, esses são os racionalistas. A fonte do conhecimento é racional, está aqui. Né? E o outro lado é os empiristas, que dizem, não, a razão ela é meio que em branco, ela só absorve aquilo que nós experimentamos do mundo, ela só corrige, ela só depura, mas a fonte do conhecimento é a nossa relação com a experiência. Quem está certo, quem está errado, não está em jogo aqui. O que está em jogo é vocês entenderem que na modernidade, no nascimento da ciência moderna, nós tivemos, no âmbito da filosofia, essas duas escolas, essas duas tendências, essas duas perspectivas de pensamento, ambas com as suas teses, ambas com seus conceitos, né, com as suas fundamentações, bem fundamentadas, então ambas opiniões de qualidade, né, opiniões fundamentadas, né, teses filosóficas, né, opiniões que retêm argumento, né, que estrutura argumentos que convencem. Então é importante entender isso, né, que a modernidade nasce com esse debate sobre a fonte do conhecimento, né, e que o filósofo Kant, não vai cair na prova, mas a gente vai falar um pouquinho dele, vai ser aquele que vai fazer uma síntese entre o racionalismo e o empirismo, vai dizer o que tem de certo no empirismo e o que tem de certo no racionalismo, no sentido de dizer que tudo bem, o conhecimento começa com a experiência, né, mas ele tem nós também imprimimos nesse conhecimento categorias fundamentais do nosso espírito, né, da nossa mente, da nossa racionalidade. Então, é isso. Espero que
isso tenha ficado claro. Pode fazer perguntas aqui no grupo, pode fazer perguntas no Google Sala de Aula, aqui mesmo no vídeo. Fiquem à vontade e estamos juntos e boa sorte para a prova.